Maranata Desbravador, Maranata Desbravadora, estão preparados para mais uma especialidade? Apertem os cintos que hoje nós vamos para as estrelas. Vamos fazer a especialidade de astronomia. Vamos lá! Nosso primeiro requisito, ele fala para nós respondermos 3 perguntinhas. A primeira é: o que causa um eclipse? O eclipse, ele é um fenômeno que ele ocorre dependendo da posição do Sol, da Terra e da Lua, tá bom? Às vezes esses astros eles se alinham, bloqueando parte ali da luz solar que iluminam a Terra ou a Lua. Os eclipses, eles podem ser tanto lunares como solares. A segunda perguntinha é: o que é uma estrela cadente? Será que uma estrela cadente ela é uma estrela mesmo? Como que ela funciona? Você já parou para entender realmente como que é uma estrela cadente? Se liga no vídeo agora que eu vou explicar para você. Estrelas cadentes são nuvens de detritos espaciais conhecidos como meteoros. Acontecem quando cometas, com sua órbita elíptica, chegam perto do Sol. Isso derrete sua camada superficial de gelo, liberando partículas de poeira e rocha. Uma trilha de detritos se forma atrás do cometa, circulando na mesma órbita. Quando a Terra cruza a órbita de um cometa, sobrevivente ou extinto, pode criar um grande número de estrelas cadentes ao mesmo tempo, conhecido como chuva de meteoros. São visíveis quando essas partículas entram em contato com a atmosfera terrestre a uma velocidade de 15 a 70 km por segundo. Quando os fragmentos caem em direção à Terra, a fricção com o ar faz com que fiquem muito quentes e voláteis. O ar deslocado brilha muito forte, parecendo uma cauda. O verão no hemisfério norte é o ápice na Terra dessas nuvens de poeira. O céu limpo e as temperaturas amenas facilitam a visualização desse fenômeno. E a terceira perguntinha é: qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é coisa demais! O segundo requisito, ele fala para a gente responder algumas perguntas sobre o corpo celeste que é mais próximo da Terra. No caso, o que está mais próximo da gente aqui na Terra é a Lua. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, qual que é a distância da Terra para a Lua? A distância da Terra para a Lua é de 384.403 quilômetros. Isso é muito longe, hein? No próximo vídeo agora, a gente vai ver algumas curiosidades sobre a Lua. Você sabe como que é a Lua? Será que ela parece um queijo? Vamos ver agora. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela não tem brilho próprio. A luz que vemos nela é a luz do Sol refletida na superfície lunar. Durante o dia, a temperatura nela é de 100 graus. Lá não há chuva nem vento, mas o frio chega a menos 75 graus negativos à noite. A Lua, ela está a 385 mil quilômetros da Terra. De carro, esse percurso demoraria 130 dias para ser concluído. De foguete, 13 horas. E a velocidade da luz a 1,5 segundo. Outra curiosidade bem legal é que a Lua, ela não é lisinha. Ela é cheia de crateras, de meteoros que acabam batendo nela, assim como podemos ver na imagem. Olha só quantas crateras! E se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Lua teria o tamanho de uma bola de tênis. Olha só a diferença de tamanho entre as duas. A próxima pergunta tem a ver com praia, com água. Qual que é a influência da Lua sobre as marés? Dá só uma olhadinha nesse vídeo agora, explicando um pouquinho sobre essa influência que a Lua exerce sobre as marés. As marés são o resultado de 3 forças principais: a influência da Lua e do Sol e a rotação da Terra. A Terra e a Lua se atraem mutuamente pela força da gravidade.
mas o ponto da Terra mais afastado da Lua sofre menos atração do que o ponto mais próximo. A gravidade tem o efeito de esticar a Terra, deformando a esfera e levando a água a produzir um bojo na direção da Lua e outro no sentido contrário. O efeito do Sol é idêntico, mas como a distância entre a Terra e o Sol é maior, ele exerce uma força 2 vezes menor. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, os efeitos se multiplicam e a maré alta acontece. Quando a Terra, a Lua e o Sol formam um ângulo reto, os efeitos se neutralizam e acontece a maré baixa. Toda essa mecânica também é influenciada pela rotação da Terra. Seu principal efeito é na hora e no local em que as marés acontecem. As ondas formadas nos oceanos são de vários tamanhos, que dependem das correntes, da profundidade e do formato dos litorais. Isso explica por que, em alguns lugares, há 2 marés altas e 2 baixas por dia, enquanto em outros existe apenas uma maré. Você viu que louco? Como que pode, né, uma coisa que parece que está tão distante influenciar algo que está acontecendo aqui na nossa Terra, onde a gente mora? Doideira, né? E agora, no requisito 3, você precisa fazer ali um diagrama mostrando os movimentos e a posição da Terra, do Sol e da Lua. A Terra, ela possui 2 tipos de movimentos, tá? Que é a rotação, que é o movimento que ela faz em volta ali do próprio eixo, ou seja, ela gira em torno dela mesma, que dura ali um período de 24 horas, ou seja, em um dia ela dá essa voltinha nela mesma. E tem a translação, que é a volta que ela dá em torno do Sol, que leva ali em torno de 365 dias, 4 horas e alguns segundos, ou seja, mais ou menos aí um ano para ela dar a volta no Sol. A Lua também ela tem a sua movimentação, ela não está lá parada, boiando no espaço, ela gira em torno da Terra e como a Terra está girando em volta do Sol, ela acaba girando junto com a gente também. A Lua ela possui vários movimentos, mas a gente pode citar ali como principais a rotação, a translação e a revolução. Para entender um pouco mais, preste atenção nesse próximo vídeo que a gente vai passar agora para vocês. E se restar mais alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem um outro vídeo do canal chamado Pontinho Azul, que é muito bom também para você entender um pouco mais sobre o assunto. Então vamos lá. Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. E aí, conseguiram entender um pouco mais os movimentos da Lua? A gente pode passar para os outros movimentos então? Então vamos lá. E agora, para a última parte do nosso requisito 3, a gente vai falar um pouco sobre os movimentos e posições dos eclipses lunares e solares. Sobre eclipse, para relembrar o que a gente comentou lá no comecinho do vídeo, tá? Que ele ocorre por causa do posicionamento ali do Sol, da Lua e da Terra de uma maneira, tá? Que eles se alinham ali. Então você vai entender com um pouquinho mais de detalhes nesse próximo vídeo.
Os eclipses, eles são fenômenos que ocorrem devido à posição entre a Lua, a Terra e o Sol. Às vezes, esses astros eles se alinham, bloqueando a luz solar que ilumina a Terra ou a Lua. E os eclipses podem acontecer tanto como solares ou lunares. O eclipse lunar ele acontece na fase da Lua cheia. Ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, que passa pela região da sombra da Terra. O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, ou seja, na fase de Lua nova e todos ficam alinhados em uma reta só. Nessa ocasião, a Lua bloqueia os raios solares que iluminam parte da Terra. Assim como vocês viram nessas imagens. Que louco, né? E aí, desbravador, conseguiu entender agora o que é eclipse lunar e eclipse solar? Você consegue agora explicar qual que é a diferença dos dois? Se você ainda tem alguma dúvida ou quer aumentar um pouco mais o seu conhecimento, tem um outro vídeo aqui na descrição muito bom para você expandir um pouco mais a sua visão sobre esse assunto, tá bom? Fica aí a nossa dica. Nós encerramos esse vídeo por aqui, mas nossa viagem ainda não acabou porque essa especialidade tem mais requisitos, então a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal!